Todos nós recebemos uma proposta de fazer uma jornada. Essa jornada que cada um de nós recebe o convite é a jornada de maior desafio da nossa vida, é a jornada mais longa da nossa vida. Às vezes eu acho que ela dura quase que a nossa vida inteira, apesar dela ter 45 centímetros. É muito curtinho que a gente tem que andar, mas 45 centímetros que são longos para a gente atravessar. É a distância que existe da cabeça para o coração. É tão diferente, é tão longe de nós, quando a gente compreende, quando eu sei que Deus, Ele é o Senhor do universo. Isso não há discussão. A dificuldade é eu entender que Ele é o Senhor da minha vida. Essa distância é quilométrica. Fala, que é isso? Quem que manda em mim? Ou então Ele é Senhor para umas coisas, não é para outras. Como é difícil para mim entender, não é difícil entender que Ele criou todos os astros, tudo que existe no mundo Ele criou. A dificuldade mesmo é eu entender que eu sou filha, que eu sou filho, fui criado, estive na mão dEle, sonhado, desejado, amado, para viver eternamente com Ele. O dia que entendermos isso, seremos absolutamente insuportáveis. Então, o quanto é difícil para nós essa distância da cabeça ao coração. Porque tudo que eu leio da palavra, se ela não gerar vida em mim, ela é palavra morta. É Jesus que vive no passado, e não Deus vivo que caminha comigo. Então, no evangelho de domingo, quando Jesus chama os discípulos e fala uma palavra para eles, uma palavra. Alguém de vocês prestou atenção nisso? Essa palavra mexeu com vocês? Não. A minha alma saltou do corpo, voltou. Ele falou, observai. Observai. Jesus é assim, Ele é detalhista, cuidadoso. Observa, para que vocês façam o mesmo. Observa para que vocês não errem. Observa porque eu estou dando a orientação. Então vocês não poderão falar que não sabiam. Vocês foram avisados. Vocês foram orientados que quando vocês forem dar uma esmola, não toque a trombeta diante de ti. Não faça as coisas diante dos outros para que vocês possam ser elogiados, para que os outros vejam e falem, uau, porque aí você já recebeu a sua recompensa. Isso é a vanglória. Você não fez por mim, você fez para você mesmo, para a sua glória, para a sua honra. Diante de Deus tudo é muito claro. Eu gosto muito de pensar, quando você coloca seu carro para lavar, e a pessoa te entrega o carro, fala, está limpíssimo. Você sai com ele em direção ao sol. A hora que o sol bate no para-brisa, você fala, não lavou direito. Assim é a nossa alma diante dele. É a nossa alma. Você fez isso porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Então não tem como negar, esconder nada dele. E ele fala, quando você fizer algo para mim, para a honra e glória do meu nome, aí eu te recompensarei. Aquilo que você faz para que os outros vejam, você já recebeu a sua recompensa, a sua vanglória. Porque nós temos essa dificuldade. Se qualquer coisa que a gente faça, se puder, a gente tinha uma etiqueta escrito assim, feito por mim. Não é assim? Enquanto as pessoas não sabem que foi eu que pus esse arranjo maravilhoso, para receber todos os elogios, quanta dificuldade temos em fazer as coisas para um só ver. Você imagina se aquela mulher estava sabendo, aquela viúva, que quando ela jogava as moedinhas, tinha uma pessoa sentada vendo, e era o Filho de Deus. Imaginou se ela sonhasse isso? E às vezes a gente está sendo observado por Ele mesmo e a gente não sabe. Aí eu penso que nós estamos quase encerrando o ano,
E eu penso quanto desse caminho eu fiz esse ano. É só 45 centímetros e eu ainda estou presa na razão. O quanto que a gente se confunde com a nossa preocupação, apesar de Jesus ter dito, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Mas essa palavra não entrou no meu coração. Então, chique mesmo é ficar sempre preocupado, sempre muito atarefado. Isso é muito chique. E até tomar remédio, por causa da minha ansiedade. Difícil é não tomar remédio hoje em dia. Falar, o quê? Você não toma nada? Não. Difícil mesmo, né? É confiar, né? É ter um coração assim entregue a Ele, né? Quando Ele diz assim, não confie em você, confie só em mim. A gente fala, mas vai que o senhor não sabe direito, né? Como é difícil essa entrega, como é difícil um despojamento, como é difícil entregar as 2 moedinhas para Ele. Como é difícil entregar o nosso nada e viver dele, entregue a Ele, porque nos falta consciência que somos filhos amados. Isso é que faz, é o nosso começo, é o nosso desenvolvimento na nossa vida espiritual, é essa consciência de ser filho de Deus. Então, quando as pessoas perguntam para a gente, quem é você? A gente responde com a profissão. Não é isso que foi perguntado? Eu sou filho de Deus, uma filha amada, e na profissão que Ele me permitiu viver, eu preciso revelar a minha filiação. Percebe como é que é distante o que está aqui, do que eu sei, para o que eu vivo aqui. Essa é a grande distância, é a jornada, que nós vamos passar a vida inteira com o seu processo de conversão. Eu conheço as coisas, mas viver isso que eu acabei de falar. Ter uma vida que entender que a nossa grande riqueza na vida não está na minha conta bancária, não está no sobrenome da família que eu carrego, não está no poder da empresa que eu tenho, mas está em ser amado por Deus. O dia que a gente entender isso, o que vai tirar o seu chão? O mundo pode bater, o chão, a tempestade pode chegar, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer e vai acontecer. Mas a gente está fundado na rocha que é Ele. E fala, eu tiver que passar, passarei não sozinha, com Ele. Por que eu dou conta de fazer isso? Por causa do amor dEle. Mas eu não posso viver o amor aqui, eu tenho que viver o amor aqui, no meu coração. Eu tenho que soltar as amarras e só permitir viver aquilo que Ele sonhou para mim. Permitir voar com Ele. Aquilo que Ele fala, aquele que confia, que se entrega, vai voar, eu vou, eu te levo nas asas da águia. Você vai correr sem se cansar. Aí a gente pensa em tudo isso que a gente ficou lendo, que a gente lê o Evangelho e fala, quando de verdade isso vai fazer com que eu viva uma vida despreocupada. Eu vou entender que para fazer esse caminho, eu tenho que ter perseverança. Eu tenho que ter vida de oração diária. Nossa vida não tem mágica, ela tem investimento. Para mim ter uma vida de fé profunda, eu tenho que me encontrar com o único que pode fazer isso em mim. Não tem jeito de ser amigo de alguém que eu ouvi falar dele. Eu tenho que ser amigo de alguém que eu encontrei com ele. A nossa vida espiritual tem que ter um encontro. Assim como Nicodemos encontrou com Jesus. Ele falou, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. O quanto é preciso a gente permitir esse encontro, o quanto é necessário permitir que o olhar de Deus nos alcance, não esconder de Deus. O quanto eu preciso tomar consciência, quando eu tomo consciência que o pecado, ele realmente ofende a Deus, e eu tomar decisão de não pecar, de ter uma vida correta diante dele. Diante dele, os homens não precisam ver, ele precisa. Quando de verdade eu vou levar a sério minha vida espiritual? É esse caminho da cabeça ao coração. Entender que eu não sou perfeito de jeito nenhum, sou absolutamente imperfeita. Mas eu tenho caminho do lado daquele que é perfeito e que pode me conduzir.
Quando é em que eu estou segurando que eu não me solto? Aonde está a ilusão de que eu tenho controle 360 graus da minha vida? Aonde o mundo está continuando a mentir para você e você acredita que você pode fazer as coisas? Oh, ilusão. Não, mas eu vou fazer acontecer, mas eu posso. Nada. Porque Deus muda tudo na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Ele não gasta nem meio segundo para mudar as coisas. Mas Ele só vai mudar se eu entregar. Então eu fiquei pensando tanto nisso esse fim de semana. Essa semana estou andando com essa frase na minha cabeça. A jornada que nós somos convidados, claro que podemos não querer, tão curta, 45 centímetros, tão longa de viver. Por que nós somos tão armados com Deus? Por que desconfiamos tanto desse amor? Por que não permitimos ser amados por Ele? Permitir ser amado. Não é nem amar, é permitir esse amor. Por que eu tenho tanta dificuldade de entender que do mesmo jeito que ele estava sentado vendo aquela mulher, Ele continua nos olhando? Por que eu não consigo compreender que os olhos dele estão sobre mim 24 horas? Falei, melhor que ele não esteja, filho, mas ele está. Por que é tão difícil para nós viver isso que o Evangelho nos coloca, essa entrega? E eu fiquei pensando, essas 2 moedinhas era tudo que ela tinha. Será que eu consigo me soltar em Deus e viver plenamente aquilo que Ele sonhou? Será que eu consigo ter essa confiança tão incondicional que eu me lanço nele e falo, seja feita a vossa santíssima vontade? Quão difícil é dizer, seja feita a vossa vontade, de verdade. Porque isso a gente reza todo dia no Pai Nosso, não sabe nem o que a gente reza. Mas na hora que você tem que fazer uma entrega verdadeira, na hora que você não tem mais aonde segurar, não tem nada no mundo para te dar apoio, você fala, só tem Deus, falou, agora tem tudo. Mas como que é difícil para nós entender que quando temos Ele, temos tudo. Quanto é difícil, porque ficamos aqui na razão, e na razão não vamos explicar, nós vamos sentir aqui, vamos viver, vamos nos permitir ter uma vida assim, né? Viver nessa confiança absoluta, incondicional, longe da confiança de Maria, né? Mas centrado em Deus. Sabe o que é ter uma vida centrada? É uma vida centrada. Deus tem que ser o princípio, o meio e fim da minha vida. Ele tem que ser o princípio do meu dia. Eu começo a partir dele. A partir dele. E a partir do momento que eu acordo e me centro nele, tudo que acontecer é dele comigo. E não murmurar em nada que eu faço. Não reclamar, seja lá o que vier. Tudo agradecer. É um exercício. É um exercício de fé. Aprender a ter uma fé assim, que não se mede. Confiar apenas, falar, Jesus, eu confio, estou entregue, e o Senhor fará aquilo que é melhor na minha vida, porque eu confio no tanto que o Senhor me ama, e o Senhor não vai fazer nada errado, nenhuma opção errada por mim. Enquanto a gente não fizer essa entrega, a gente vai viver dependendo de antidepressivo, de ansiolítico, porque a gente pensa, passa a noite acordado pensando nos problemas, sendo que se eu fosse aqui no Santíssimo e fizesse uma entrega, está tudo certo, Ele vai resolver na hora certa. Como Ele diz, traga para mim seus problemas, porque a solução eu as tenho. E quanto é difícil fazer o caminho daqui e ali, ir na fonte, matar essa sede, matar essa fome de Deus. O quanto é difícil o nosso caminho espiritual, porque ele depende de uma só coisa, do meu querer. Enquanto eu não faço a opção por Ele, enquanto eu não compreendo que a minha vida é eterna, enquanto eu não compreendo que eu tenho a dimensão espiritual e carnal, e que o Espírito pode santificar a minha carne, enquanto eu não compreendo isso, e não compreendo que a cada dia que eu vivo falta menos um para chegar lá, e que eu vou estar diante dele, como diz Jó, os meus olhos, esses olhos e não o outro, o verão. Já imaginaram isso, que nós vamos estar diante dele? Isso é simplesmente espetacular, mas eu tenho que me preparar para esse encontro. 45 centímetros, eu nunca mais vou esquecer disso. Tão longa essa jornada, porque depende de uma disposição.
eu preciso de um querer. Eu preciso de verdade levar a sério isso. Falar, Jesus, eu quero fazer essa entrega que essa mulher fez, essa viúva. Eu quero despojar, como ele diz, né? Ele mesmo diz, das suas bagatelas. Ele fala isso. Que as nossas coisas aqui, que a gente fica enlouquecido e fala, abre mão dessas bagatelas. Abre mão das bagatelas. Me ajuda, Senhor, a ter uma relação com as coisas que o Senhor me deu como coisas, e não como aqueles que me possuem, mas eu que as possuo. Me ajuda a ter uma liberdade em frente a tudo que o Senhor me deu. Me ajuda a abrir mão quando precisar abrir, estar completamente entregue nos braços amorosos de um Pai. Me ajuda a fazer essa longa jornada, mas eu quero cumpri-la antes de chegar aí, porque eu quero viver aqui nesse mundo, na sua companhia. Eu não quero deixar para viver na sua companhia quando eu estiver de lá. Eu quero viver na sua companhia quando eu estou aqui, porque meu caminho vai ficar tão melhor, vai ficar tão mais suave, tão mais doce, tão mais simples, porque tudo eu vou conversar com você, tudo eu vou dividir, tudo eu vou falar, me ajuda, me ilumina, me dá o caminho, me mostra aqui. É o dia inteiro conversando, é o dia inteiro Ele pontuando e nos conduzindo. Não existe melhor amigo do que Ele, mais doce, mais presente, 24 horas disponível. Hoje eu falava com ele, Jesus, não existe um amigo mais doce como o Senhor, não pode existir, que eu posso falar, e eu fico todo dia, ele estava me chamando a atenção para isso, né, o observar dele, né, ele fala, tenha paciência com o outro, mesmo que ele esteja falando um tanto de nada, porque você também quando vai rezar fala um tanto de nada, eu te escuto, fala isso mesmo, vamos ter paciência uns com os outros, que eu falo tanta bobagem, e o Senhor não perde a paciência. É assim, porque Ele é real, Ele é vivo, é doce. E por que nós demoramos tanto a entrar nessa jornada e falar, abra meu coração, Jesus. Se vou poder viver esse mistério, porque é mistério eu não explico. Me ajuda a viver de verdade, me ajuda a confiar, me ajuda a ver além daquilo que eu consigo enxergar, me ajuda a entender que nessa Eucaristia é o corpo, sangue, alma e divindade de um Deus. Me ajuda a ter a graça de receber os sacramentos. Me ajuda a ter a disciplina da leitura, da oração. Me ajuda a viver aquilo que o Senhor falou. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Me ajuda de verdade a construir a minha vida espiritual na sua santíssima presença, sabendo que nós temos um encontro. Me ajuda a viver essa jornada. Eu quero fazer essa jornada da cabeça ao meu coração. Eu não estou aqui para te compreender, quem sou eu para explicar Deus? Mas eu estou aqui para saber que sou amada, entender isso, me permitir ser amada pelo Senhor e deixar viver nesse amor. Se eu sou amada, eu sou cuidada. Então eu tenho medo e preocupação de quê? De absolutamente nada. Mas esse caminho, ele não é um caminho simples, é um caminho que precisa da graça de Deus, mas que por intercessão de Nossa Senhora, que hoje está aqui a imagem de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que ela que conhece a vida de cada um, ela sabe exatamente onde tem um nó na nossa vida que nos impede essa entrega. Aonde foi? Qual a imagem de Deus que eu tenho que quebrar dentro de mim? Será que eu tenho medo de Deus? Será que eu acho que Ele é um justiceiro? Será que eu acho que Ele é vingativo? Será que eu acho que Deus é o Deus da troca? O que será que eu penso para poder aprender a viver esse Deus de amor? Então que ela, que é nossa mãe, que nos ama sem igual, que nós somos filhos da dor dela, né? Que ela nos recebeu aos pés da cruz, que ela olhe para cada um hoje, nessa noite, para a nossa vida, para o nosso coração e fala, você nem entrou na jornada, ou você tem medo de entrar, você tem medo de se entregar, talvez porque já tenha sofrido tanta decepção de amor, que acha que o amor de Deus é a mesma coisa, e que nós seremos traídos, abandonados, trocados. O amor de Deus não tem nada a ver com o amor humano, é um amor que nunca vai nos decepcionar, nunca vai nos trair, nunca vai nos trocar, mas vai nos amar apesar da nossa miséria. Ele nos ama apesar. O mundo nos ama se a gente for bacana. Deus nos ama apesar, porque Ele quer nos transformar, Ele pode fazer isso. Então, que ela olhe para nós hoje e fala, vamos, eu te ajudo a entrar nessa jornada. Eu te ajudo a fazer o percurso dos 45 centímetros.
Eu te ajudo a deixar só o intelecto e que você possa viver e sentir esse amor no seu coração. Que essa palavra de Deus possa, como na vida dela gerou vida, quando ela acreditou. Tudo em Nossa Senhora aconteceu porque ela acreditou. Foi que Isabel falou com ela: bem-aventurada és tu, Maria, porque acreditastes. Então tudo irá acontecer porque você acreditou. Então que ela nos dê a graça de também acreditar que esta palavra é vida. Que a gente esteja atento com tudo que Jesus falou na palavra e que a gente esteja atento na palavrinha dele. Observai. Observe o seu comportamento. Observe como é que você está agindo. Observa o que você está buscando. Observa o caminho que você está andando. Observa para onde você está indo em direção ao que eu falei. Observa onde é que está a sua segurança de verdade. Observa onde é seu porto seguro. Solta. Como diz o Padre Léo quando cantava: o mar é Deus e o barco sou eu. Agora não tem mais jeito de voltar. Já estou em alto mar. Já estou perdida nele. Já sou igual um peixe na água. Ele em mim, eu nele, já está tudo certo. Já estou entregue a ele. Então que ela olhe para a nossa vida com misericórdia, né? Esses olhos misericordiosos. E que hoje ela consiga de Deus, de Jesus, seu Filho, a graça que a gente precisa. A graça espiritual. Para que a gente possa crescer na fé, no abandono, na entrega, na confiança, no desprendimento, igual essa viúva fez, essa mãozinha que solta e fala: entregue, completamente abandonada, completamente sem nenhum desejo a não ser o seu, de viver somente a vossa santíssima vontade. Me ajuda a estar despojada, a nada querer, a nada sonhar, a não ser cumprir aquilo que o Senhor desejou quando o Senhor me fez. Me ajuda a não ser um filho adotivo ingrato, mas um filho que reconhece um Deus que me cria para viver eternamente. Um filho que passou a ter direito, um filho adotivo que passou a ter direito à herança, e uma herança incalculável. Me ajuda a viver nessa vida com gratidão. Me ajuda a entender o que é a sua gratuidade de amor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a olhar para o meu irmão e a sorrir para ele como eu estivesse sorrindo para o Senhor, porque o Senhor está ali, naquele mistério que eu não compreendo. Me ajuda a não demorar em atender o meu irmão, porque eu sei que é o Senhor mesmo que eu sirvo quando eu atendo alguém. Me ajuda a ter pressa em atender o outro por sua causa. Me ajuda. Me ajuda a ser melhor a cada dia. Me ajuda que amanhã, Senhor, eu seja muito melhor do que eu estou sendo hoje. Me ajuda, é pela sua graça. Eu quero ser melhor aos seus olhos. O mundo não precisa ver nada diferente. É o Senhor que tem que olhar para mim e falar: é minha filha, é o meu filho, que aceitou a jornada dos simples 45 centímetros. É a jornada mais longa da nossa vida. Que Nossa Senhora, que fez isso de uma forma tão linda, tão brilhante, que nunca duvidou, de uma confiança sem igual, de uma fé inabalável, possa nos ajudar a conseguir ter um coração semelhante ao dela, para somente na nossa vida amar e servir ao nosso doce Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu rezo, mas nada muda. Eu rezo todos os dias, mas não vejo os frutos da minha oração. Será que existe algo errado com a minha oração? Será que eu estou rezando do jeito certo? Quantas pessoas trazem esse questionamento e até caem numa certa desmotivação, ficam cansadas, frustradas, porque não percebem os frutos daquele investimento, digamos assim, daquele momento que tiram para se dedicar à oração. E quantas que acabam até mesmo desistindo. Eu já quero iniciar dizendo que o que é que nós precisamos entender aqui? Talvez o que falte seja exatamente você aprender um pouco mais o que é a vida de oração, como funciona, não é, a vida espiritual. E existem etapas nesse processo que precisam ser observadas. Não é? Isso, vou dar um exemplo muito claro. Se queremos
Você que está aí na cozinha, nos afazeres, para que você possa colocar aquele feijão saboroso na mesa. Existem processos que precisam ser observados para que aquela comida saia apetitosa e, enfim, nós tenhamos aquele resultado, né? O que acontece quando você pula etapas, quando você não respeita o tempo de cozimento, por exemplo? No mínimo teremos um feijão cru, não é? Na mesa e talvez a família não vai gostar, vai reclamar. Isso para dizer que na vida de oração também existe um processo. Existem etapas que precisam ser observadas. Então, vem comigo que eu quero falar hoje com você sobre como funciona a vida de oração, como acontece a vida de oração. Para que você possa, sim, observando essas etapas, colher os frutos que você deseja e mais do que isso, que Deus deseja fazer frutificar em você. Eu sou a irmã Maria Raquel do Instituto Hesed e você está na Escola de Oração e Formação. Um espaço criado, desenvolvido para que você seja formado, instruído na sua fé, de maneira que a sua casa não desmorone quando vierem as tempestades. Uma casa fincada sobre a rocha. Seja muito bem-vindo. Vamos então nos debruçar sobre esse tema de hoje. Eu trago uma frase aqui do padre Antônio Oroio Marim, um grande teólogo, e preste atenção nisso aqui que ele partilha conosco hoje. No seu livro Teologia da Perfeição Cristã, ele diz assim: a experiência confirma com toda certeza e evidência que absolutamente nada pode suprir a vida de oração, nem sequer a recepção diária dos santos sacramentos. Aquela pessoa que recebe, não é, que vai à missa diária, que recebe a Eucaristia todos os dias. Olha o que o padre Antônio Oroio Marim está dizendo. A experiência confirma com toda certeza e evidência que absolutamente nada pode suprir a vida de oração. Nada. São legiões de almas que comungam, sacerdotes que celebram a Santa Missa diariamente, que levam, todavia, uma vida espiritual medíocre e enferma. A pessoa não cresce espiritualmente, ela não consegue vencer aqueles vícios, ela não consegue superar, ela não consegue, não é, vencer aquelas más inclinações. O padre Antônio Oroio Marim está trazendo isso aqui e é uma afirmação grave. Porque tudo isso precisa ser acompanhado de uma vida autêntica de oração. O meu encontro com Deus. A explicação não é outra além da falta de oração mental, seja porque a omitem totalmente ou porque a fazem de maneira tão imperfeita e rotineira que quase equivale à sua omissão. Olha o que ele está dizendo. Como é que pessoas que, por exemplo, recebem os sacramentos recebem a Eucaristia todos os dias, que se confessam semanalmente, que têm uma vida sacramental e elas não progridem? E ele está dizendo por quê? Possivelmente, a explicação não é outra além da falta de oração mental. Seja porque não fazem, ou seja porque fazem de maneira tão imperfeita que é como se nem fizessem. Então, espere aí. Vamos descobrir o que é a oração. E mais do que isso, vamos descobrir como rezar. Ontem nós finalizamos a nossa terceira aula também falando da necessidade da vida de oração e eu partilhei com você os primeiros passos. E eu falei, reserve um horário determinado, quanto tempo você vai estar ali, seja um momento sem distração e etc, etc. Mas agora, interiormente, como é que eu devo rezar? Eu quero, antes de dar outros passos aqui com vocês, nós vamos fazer aqui, serão 4 passos. Lembra que eu falei do processo? Vamos então, são 4 etapas que precisam ser observadas, porque do contrário, você pode tocar exatamente essa frustração, o que desanima, o que faz com que as pessoas desistam daquela vida de oração porque não veem os frutos. Mas olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 2697 sobre a vida de oração. A oração é a vida do coração novo e deve nos animar a cada momento. Nós, porém, nos esquecemos daquele que é nossa vida e nosso tudo.
Por isso, os padres espirituais, na tradição do Deuteronômio e dos profetas, insistem na oração como recordação de Deus. Insistem na oração como um despertar frequente da memória do coração. É preciso lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. São Gregório Nazianzo. É preciso lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. E aqui nós não podemos deixar de mencionar Santa Teresinha do Menino Jesus. É incrível. Quando ela vai dizer na sua autobiografia, eu nunca passei mais de 3 minutos sem pensar em Deus. Vem ao encontro daquilo que São Gregório está dizendo, é preciso lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. E a oração, essa lembrança constante, essa recordação de Deus. Mas não se pode orar sempre se não se reza em certos momentos por decisão própria. Isso aqui é mais um passo, né? A oração deve ser essa lembrança, essa memória frequente, essa recordação de Deus. Mas não há verdadeira oração se você, em certos momentos, não para rezar por decisão própria. São os tempos fortes da oração cristã, em intensidade e em duração. Eu quero acrescentar algo aqui, que é exatamente aquela pergunta que as pessoas fazem. Mas, irmã Maria Raquel, se toda a nossa vida deve ser oração, então será que eu preciso parar em alguns momentos para rezar? O dia todo não é oração? Se o meu dia tem que ser toda oração, então será que eu preciso parar um momento para me dedicar a isso exclusivamente? Com toda certeza. Né? Aquele exemplo, eu posso varrer a casa, eu posso rezar enquanto eu estou varrendo a casa, eu posso rezar o meu rosário a caminho do trabalho, eu posso rezar as minhas orações enquanto eu estou fazendo uma caminhada? Pode, faça isso. Eu imagino que Nossa Senhora também cozinhava, recitando os salmos, também ali lavava os paninhos do Menino Jesus, recitando os salmos, rezando. Eu não tenho dúvida disso, porque o coração, a mente dela estavam constantemente em Deus. Mas eu tenho certeza também que Nossa Senhora tirava no seu dia, talvez na madrugada antes que São José e o Menino Jesus despertassem, para ficar a sós com o Senhor, para exclusivamente dedicar-se àquele momento do encontro, para falar com Deus. Aquele momento em que ela não estava fazendo outras coisas. Lembra do exemplo de Marta e Maria? Marta está lá fazendo as coisas para o Senhor, mas aquele momento é o momento de parar e escutar o Senhor. Não é momento de fazer as coisas, entende? Então você pode varrer, você pode rezar enquanto varre a casa, pode rezar enquanto dirige, pode. Mas não dirija enquanto você reza. Não varra a sua casa enquanto você reza. Entendeu? Naquele momento a prioridade é a oração e encontro com Deus. Então eu estou inteira aqui no que eu estou fazendo, eu estou inteiro no que eu estou fazendo. Oração é encontro. Oração é relacionamento. Você está apaixonado por alguém? Quando você vai encontrar-se com esse alguém por quem o seu coração está apaixonado, você ama. Você está ansioso, você quer estar com essa pessoa. Imagina, estar com essa pessoa, mas e fazer várias outras coisas. Não é assim que o encontro amoroso acontece. Nós estamos inteiros ali. A oração é este encontro com Deus. A oração é este encontro, é relacionamento, onde eu preciso estar inteiro. Então, vamos entender como funciona a oração que dá frutos. Como funciona a oração que verdadeiramente produz frutos na minha alma, que me santifica. Nós queremos trazer essa experiência exatamente da oração, né? De meditação, que inclusive o catecismo traz aqui a oração, a meditação. Aquela oração em que eu vou além. Não é? Quantos que rezam, por exemplo, o rosário? O rosário é uma oração vocal. Não é? Eu estou rezando as Ave-Marias, eu estou rezando o Pai Nosso, mas ela também combina a meditação. Porque nos mistérios, vamos contemplar, primeiro mistério gozoso, contemplamos o anúncio do anjo. Então, eu entro aqui, eu vou meditar. E nós vamos entender o que é essa meditação que nos conduz a uma contemplação, onde aquela oração, ela não se trata de uma repetição de palavras, que tem a sua força. A oração vocal é uma oração importantíssima, está ali no coração da vida da igreja. A liturgia das horas, uma oração vocal, não é? O rosário, como eu falei, enfim,
mas o coração precisa acompanhar. E eu preciso transformar isso também em uma meditação. Não posso rezar apenas com a minha boca. Eu preciso trazer o meu coração e a minha mente. Porque como é que nasce o ato de fé? Vocês lembram? Eu tenho uma fé que vai iluminar o quê? A minha inteligência. Essa luz que ilumina a minha inteligência e que move a minha vontade a uma resposta, a corresponder a uma mudança de vida. Então, a palavra, não é? A palavra de Deus, o salmista vai dizer, é uma luz que ilumina os nossos passos. É uma lâmpada no nosso caminho. Então, nós temos aqui esta luz que ilumina a minha inteligência, que me faz ir além da razão. Não é? Quando a fé ilumina a minha inteligência, é algo sobrenatural, me traz um entendimento que, digamos, elevado, que só o toque da graça, que só Deus pode me trazer. Então, ilumina a minha inteligência de maneira que a minha vontade se move a corresponder àquilo que a minha inteligência compreendeu, discerniu. E aí eu começo a perceber os frutos. Eu começo a perceber as mudanças. Quantas vezes você já escutou, você vive essa realidade? Nossa, fulano reza faz tantos anos, mas continua falando mal dos outros. Fulano reza, mas olha o tratamento dele com os seus. E para não dizer que a gente está falando dos outros, né? Cada um examine a sua consciência. Quantas vezes você passa por esse drama? Meu Deus, eu rezo há tanto tempo, mas parece que eu não consigo avançar. Porque é preciso dar um passo a mais. Vamos entender. A meditação é uma forma particular de oração, que te leva a contemplar os mistérios da fé com o intuito de aprofundar o seu entendimento. Diferente do estudo, né? O estudo é um exercício puramente intelectual, voltado para o conhecimento de uma verdade. Eu vou estudar o catecismo, eu vou crescer intelectualmente nisso aqui. A oração de meditação, né? A meditação orante, ela vai unir as duas coisas, a razão e a fé. A mente busca compreender as realidades divinas, mas não apenas para crescer intelectualmente. A meditação orante tem um propósito de o quê? Inflamar o coração no amor a Deus. Na meditação, a fé e a razão, elas se unem. Porque nós podemos, por exemplo, de repente tem pessoas que têm um grande conhecimento intelectual, já leram toda a Suma Teológica, né, de São Tomás de Aquino, leram grandes tratados da vida espiritual, mas quando vamos ver ali no dia a dia, não existe um reflexo daquilo que o conhecimento trouxe. Pelo contrário, quantas pessoas que abarcam tanto conhecimento, mas porque falta uma vida orante, acabam caindo na soberba, acabam caindo na arrogância. Olha como eu sou, né? Olha como eu sei. Porque aquela prática, aquele conhecimento, não veio acompanhado de uma vida autêntica de oração, onde foi gerando no coração fruto, onde foi gerando no coração, não é? Deixando modelar e forjar a virtude da humildade. Porque a verdade é que quanto mais eu conheço o Senhor, aquilo que Santa Teresa d'Ávila vai dizer, eu mais compreendo que Ele é e que eu não sou. Eu mais compreendo, quanto mais eu enxergo a grandeza do Senhor, eu consigo perceber a minha pequenez. A Igreja ensina que a meditação é um tipo de oração que nos transforma. Parágrafo 2708 do seu catecismo. Olha o que diz a Igreja. A meditação mobiliza o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo. Quando você medita, você envolve tudo isso aqui. O seu pensamento, a sua imaginação, a sua emoção, o seu desejo, tudo isso é mobilizado pela meditação. E essa mobilização é necessária para aprofundar as convicções de fé, para suscitar a conversão do coração e fortificar a vontade de seguir a Cristo. A meditação é necessária para aprofundar as convicções de fé,
suscitar a conversão do coração e fortificar a vontade de seguir a Cristo. A oração cristã procura meditar de preferência os mistérios de Cristo, como na Léxio, a leitura orante da palavra, como no Santo Rosário. Está aqui um dos segredos do poder do Santo Rosário, ele combina, como eu falei, a oração vocal com a oração, com a meditação. E essa forma de reflexão orante é de grande valor. A oração cristã deve, no entanto, procurar ir mais longe, até o conhecimento de amor do Senhor Jesus, a união com Ele. A meditação ainda tem que lhe conduzir ainda mais longe, a uma contemplação. Mas vamos, por hora, ficar aqui. Vamos procurar entender em que consiste essa meditação orante, ou essa oração de meditação. Eu trouxe aqui 4 passos, com base no que o Catecismo nos disse, 4 passos. É um caminho concreto para a sua oração. Somos corpo e alma, e Deus nos criou assim, e por isso o nosso espírito não pensa e ama no vácuo, né? No vazio, não. Mas precisa de imagens, sentidos, memória, raciocínio. Por isso a oração verdadeira envolve essas 4 etapas. Quando eu vou para a oração, é o meu ser inteiro que se move. Primeira etapa, nós temos aqui os sentidos. Como assim? Tudo começa com aquilo que vemos, ouvimos, sentimos. Aquilo que os nossos sentidos conseguem aprender. Né? Tudo começa aqui. Essa é a primeira etapa. Por exemplo, se você assiste a cena da paixão de Cristo, se olha um crucifixo, lê um livro espiritual, ouve uma pregação, aquilo que os meus sentidos captaram, aprenderam. Aqui no mosteiro, e eu deixo aqui como dica também para você, para onde eu me volto, tem sempre um reflexo do céu, tem sempre um chamado de Deus. Como assim? Através das imagens sacras. Então, é aquilo que os meus sentidos conseguem, então, captar. Quando eu me volto aqui, eu vejo a imagem de Nossa Senhora, do Rosário de Pompeia. Aquilo está me dizendo algo. Quando eu me volto e vejo o crucifixo, as imagens sacras. Nós precisamos trazer isso para dentro também das nossas casas, os nossos ambientes de trabalho. E aqui você vê a artimanha do maligno tentando tirar tudo que é sinal do sagrado, não é? Do ambiente público. Tudo sendo retirado. Por quê? Porque ele sabe, o maligno sabe da importância dessa primeira etapa. Tudo começa aqui, naquilo que os meus sentidos absorvem. Santa Teresa dizia que não conseguia orar sem um bom livro por perto, porque o livro ajudava a formar imagens, a provocar reflexões, a tocar o coração. E aqui ficou a dica. Tenho dificuldade na oração, não sei o que dizer. Um livro, uma leitura espiritual. Eu falava ontem, a vida de um santo que você tem devoção, isso vai te ajudar, porque aí nós vamos entrar na segunda etapa, a imaginação. Depois que você viu, depois que você leu, depois que você ouviu, pare um instante. E você vai levar aquilo ali para a sua imaginação. Você fecha os olhos e tenta ver agora com a alma. Aquilo que eu vi com os meus olhos, aquilo que eu ouvi com os meus ouvidos, agora eu preciso ver e ouvir com a minha alma. E para além dos sentidos. Por exemplo, imagine a cena da flagelação. Jesus está atado à coluna. Sempre que eu me deparo com aquela imagem no segundo mistério doloroso do Santo Rosário, eu sou imediatamente levada a um instante de silêncio, de contemplação, porque eu quero meditar, eu quero ruminar. Aquela cena me provoca por demais. Quando eu vejo o sangue de Jesus vertido, eu me lembro imediatamente das palavras dele à Santa Faustina. Então, eu levo aquela experiência, eu levo para a minha imaginação. Jesus açoitado, sangue escorrendo, o olhar da Virgem Maria sofrendo ao lado. Aquela cena vai se desenhando. Eu já vi com os meus olhos, eu quero agora ver com a minha alma. Ou seja, eu penetro mais profundamente. E nós entramos então, nós chegamos à terceira etapa. Quando vi com os olhos, agora eu vi com a minha alma. E eu começo a pensar sobre o que eu vi. Como assim? Por que Jesus está sangrando?
Por que Jesus está sofrendo assim? O que este sofrimento, o que este sangue tem a ver comigo? Foi por mim? Foi para me salvar? Entende? Aqui já começa o movimento da inteligência. Aqui já entra o intelecto, aqui já há um terceiro movimento. Será que assim como esses soldados eu estou indiferente? Os soldados estão zombando de Jesus. Será que eu também zombo? Não, eu jamais faria isso. Não, mas espera aí, o pecado é uma ofensa, o pecado é uma zombaria. Meu Deus, então, quando eu peco, eu estou fazendo exatamente isso que os soldados também fizeram. Aqui a minha inteligência se move. E aqui começa a meditação propriamente dita. Eu saí ali da superfície, os sentidos. Lembrando, mas que tudo começa ali. Nós não podemos ignorar. Não é que aquilo não seja importante. É o início, os sentidos. A imaginação. Mas eu aprofundo. Eu vou meditar nisso aqui. Por isso que às vezes a oração apressada, aquela oração que eu já vou me antecipar. O problema está em quê? Como é que você reza o rosário? Pensando em acabar. Eu quero concluir. É como um check. Eu fiz. Como é que você reza a liturgia das horas, né? O ofício divino? Eu tenho que cumprir essa minha obrigação. Eu quero acabar. A oração não vai dar fruto. Porque não há tempo para o toque da graça. Lembra do verbo exterior com o verbo interior? Torna-se mecânico. Eu li com os meus olhos, mas eu não vi, eu não li com a minha alma. Eu não deixei que a minha inteligência fosse provocada. Eu não entrei naquela meditação do que eu estou dizendo. Eu abro aqui a Bíblia, nós vamos fazer isso na prática. Eu abri aqui Eclesiastes 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os dias da desgraça. Eu preciso tempo para aquela palavra cair. Eu preciso mover a minha inteligência. Eu vi com os meus olhos, eu estou movendo a minha imaginação e eu levo isso aqui para a minha inteligência. O que é que isso aqui desperta em mim? O que é que isso tem a ver comigo propriamente? Eu devo lembrar-me do meu Criador nos dias de hoje. E o que é fazer a lembrança do Criador? O que é fazer esta memória do Senhor? Meditação. 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 A meditação. Vamos chegar então na quarta etapa, né? O feijão já foi ali, já tirou o que não era utilizável, separou os grãos devidos, colocou na panela para cozinhar, seleciona os temperos, vai nas etapas. Chegamos à quarta etapa, aquele toque final no feijão. Se fosse da minha mãe, seria o cheiro verde, né? Tá pronto, tá cozinhado, vamos colocar o cheiro verde aqui. Tem gente que não saboreia, eu amo, gosto, aprecio. É o toque, é a última etapa. O que você entendeu toca o seu coração. Lembra? Quando a inteligência entrou, eu entendi que foram os meus pecados então. Que esse sangue foi por amor a mim, foi por causa dos meus pecados. Aquilo tocou o meu coração. E a alma começa... A alma é levada a uma contrição, a um arrependimento. É tocada a responder, a amar de volta. Peraí, foi por mim. E aqui os meus afetos são alcançados. A vontade. Eu quero dar uma resposta. Eu não posso continuar na mesa, eu não posso continuar machucando o coração de Jesus. Sabe quando essa meditação ela é necessária... Ela é sempre necessária. Ela nos provoca. Jesus, fui eu quem te feriu então com os meus... Fui eu que te feri com os meus pecados? Perdoa-me e dá-me força para viver a tua vontade. Veja o caminho que você percorreu. Você não parou ao olhar para a imagem de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Você não parou, de repente, quando eu olho, minha imaginação aqui, ela já abre assim, ela já flui, porque eu já fui no santuário, não é? De Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, na Itália. Então, eu já me lembro daquela experiência, eu já trago mais elementos. Mas aquilo começa a mover a minha inteligência. Eu conheço a história. O Beato Bartolo Longo, o chamado de Nossa Senhora
Eu começo a meditar. E aquilo move a minha vontade a uma resposta. Entende? Essa é a oração que dá frutos. Essa é a oração que dá frutos. Então, meus queridos, vamos lá. O problema de pular etapas. Eu tenho um exemplo aqui, eu trouxe a Marina, tá? Veja, a Marina era uma mulher muito devota, tinha o hábito de rezar todos os dias, com um livro de meditação, fazia questão de separar um tempo só para Deus, estava observando tudo direitinho. Sentava-se em seu quarto, fazia o sinal da cruz, lia uma frase. Quando alguma palavra, ressaltava, ela começava então a conversar com Deus. Senhor, eu quero te amar acima de tudo, dai-me um coração contrito, desprendido. No entanto, ela era sincera, mas com o tempo, Marina começou a se perceber repetitiva. É sempre a mesma coisa, é sempre do mesmo jeito. As suas orações pareciam sempre iguais. O coração já não se comovia como antes. Inicialmente até tinha uma sensibilidade, depois não. Ela continuava a rezar, mas rezar por hábito, no automático, no mecânico. A alma parecia parada no mesmo lugar. E ela começou a se perguntar, será que eu estou fazendo algo errado? Por que eu não percebo mais nenhuma diferença? Eu não me percebo progredindo espiritualmente. A resposta não estava na falta de fé, na falta de esforço, mas o que faltava era essa compreensão. Como acontece a vida de oração, a vida espiritual? Faltava essa formação. Ela rezava, mas não meditava propriamente. Falava com Deus, mas sem deixar que Deus a conduzisse à verdade profunda. Relacionamento, ambos falam. Então, muitas vezes as pessoas vão à oração com muitas palavras, mas não aprendem a silenciar para ouvir a resposta do Senhor, para ouvir aquilo que Deus está falando dentro do coração. Então vamos lá. Esse é o problema de pular etapas. Marina, ela lê uma frase, ela começa a falar com Deus, ela quer amar, mas ela não conhece profundamente aquilo que deve tocar a sua vontade. Ela salta da leitura diretamente para a emoção, sem procurar a inteligência, sem permitir que a imaginação elaborasse imagens espirituais que levassem a um recolhimento. Fiz a leitura e quero pular lá para a última etapa. Sem respeitar esse processo, sem colocar a minha inteligência aqui. Com o tempo a sua oração se tornou o quê? Pobre, seca, vazia. Nos primeiros dias até funcionou, mas depois a oração se tornou seca. Então, a vida espiritual exige o esforço da inteligência. Sem esse esforço, a oração, meus queridos, ela se torna superficial, ela enfraquece diante da aridez. E por isso a formação é importante. Ela forma o nosso imaginário. Um exemplo prático de como rezar meditando. Vamos abrir lá Lucas, capítulo 22, e com isso a gente já encerra. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22. Versículo 47 ao 48. Estou aqui com a prisão de Jesus. E vamos ver. Enquanto falava, eis que chegou a multidão. À frente estava o chamado Judas, um dos 12, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse, Judas, com um beijo entregas o Filho do Homem? Então, vamos parar, vamos nos deter aqui. Judas, com um beijo entregas o Filho do Homem? Você captou isso aqui com seus sentidos, você leu. E agora, vamos imaginar isso aqui. Jesus era um contexto de despedida, a última ceia, depois Jesus sai com seus apóstolos, já havia pré-anunciado a traição, e agora chegou o momento em que isso acontece, Jesus está no jardim, no Horto das Oliveiras, e chega aquela soldadesca acompanhada por um dos seus apóstolos que o trai com um beijo. Com um beijo, Judas, tu traz o Filho do Homem? Você imagina tudo isso, todos os elementos, e você começa a refletir isso aqui. Peraí, mas por que Judas traiu Jesus? Será que eu já beijei Jesus assim com essa falsidade? Quantas vezes eu também pareço até amigo de Deus, mas o entrego com as minhas atitudes? Por que Judas traiu Jesus? Judas não confiou no Senhor. Judas tinha a sua própria concepção, ele não acreditou no projeto de Deus. Que absurdo! Não, mas espera aí, quantas vezes eu também não acredito no projeto de Deus? E entrego Jesus.
Quero fazer as coisas do meu jeito. Judas queria uma salvação do seu jeito. Ele queria uma justiça do seu jeito. Quantas vezes eu também faço assim? E nós chegamos naquela quarta etapa, que é a transformação propriamente do coração. Quando tudo isso, o que eu vi, o que eu imaginei, o que eu trouxe para a minha inteligência, o que eu meditei, tudo isso se transforma numa oração sincera, onde eu deixo o coração falar e onde o Senhor também fala comigo. Eu não quero, Senhor, ser um traidor. Eu não quero. Purifica o meu coração de toda falsidade. Dai-me coragem para ser fiel na hora difícil também. E aqui, meus queridos, aqui segue-se uma contemplação. Eu meditei, eu fiz o esforço da minha inteligência. Houve uma resposta e eu posso me alongar aqui. Por isso que eu falo, 15 minutos talvez resolva os primeiros dias, mas depois você vai perceber que você precisa de mais tempo. Quantas pessoas vão para a oração como? Porque eu preciso pagar as minhas dívidas. Eu vou para a oração, vou rezar porque eu preciso pedir a cura do meu filho. Isso está errado, irmã Maria Raquel? Absolutamente não. A palavra diz, pedir vos será dado. Você tem que bater na porta de quem pode fazer algo por você. Vai pedir ao Senhor. Ajoelhe pedindo a cura, ajoelhe pedindo a graça de honrar os seus compromissos. Não tem nada de errado. Mas a oração, ela ainda não é isso. Vou voltar para aquele exemplo. Você está apaixonado. Você vai encontrar aquele que você ama. O cântico, na noite escura eu busco aquele que meu coração ama. Eu vou encontrar o amor da minha vida. Chegando lá, você encontra o amor da sua vida com um buquê de flores, com chocolates, com surpresas, e aquilo enternece o seu coração. Nossa, que delicadeza. Ele tem tudo isso para me dar. E você se alegra com aqueles presentes que ele está te dando, mas na verdade a sua grande alegria é com a presença dele. É assim. Deus tem os bombons e as flores e nos dá tudo todos os dias. Ele sustenta o nosso ser, sem ele nós sequer respiraríamos. Mas o que alegra o coração não é as consolações dele, mas é o Deus de toda consolação. É ele, é a presença dele. É o amor dele por mim que faz com que eu seja melhor a cada dia, porque eu quero corresponder. Então aquele amor me transforma. Aquele amor me transforma. Testemunhado de tantas maneiras, mas sobretudo a presença do amante. É isso. E por isso que eu quero, depois, eu não vou parar na meditação. Eu quero entrar na contemplação. Quando o amor, ele amadurece, ele chega a tal ponto que nós não precisamos mais nem de palavras. É um olho no olho, é um olhar, dois olhares que se encontram. E naqueles olhares que se encontram, tudo já foi dito. Eu te conheço e tu me conheces. Ele me conhece e eu o conheço. E nós queremos estar e ficar assim por toda a eternidade. Por quê? Porque eu te amo, porque tu me amas. Santa Teresinha, quando chegar a hora em que eu te contemplarei, em que eu contemplarei a tua face por toda a eternidade, já não suporto mais. Eu anseio por este momento. São Paulo, Senhor, leva-me. Entende? E os frutos virão, os frutos da oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Doutora Filó. Antes de mais nada, créditos para o canal oficial da Doutora Filó aqui no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E comunidade Hesed, a irmã Maria Raquel. Meu irmão, duas pregadoras, duas mulheres de Deus, duas bênçãos, duas graças. Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado e muito. E se você chegou até aqui, veio até agora, eu te peço, conheça o meu canal, se inscreva no meu canal, vem para a família de Cima dos Telhados. Não paga nada.
se inscreva, ativa o sininho de notificações, compartilha. Vamos anunciar o amor e a misericórdia do Pai Cristo Jesus. Você que já é inscrito, não perca tempo, meu irmão. Deixa teu like, deixa teu comentário e bora lá. Compartilha. Vamos anunciar a palavra, o amor de Deus, a misericórdia do Pai Cristo Jesus. Vou deixar também na descrição do vídeo o link, tá, do canal da Hesed, lá da irmã Maria Raquel, tá bom? Na descrição do vídeo vai estar lá. Se você quiser conhecer Comunidade Hesed, vai estar o link na descrição desse vídeo. Que Deus as abençoe, que Deus as ilumine sempre. Meus irmãos, estivemos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.